Sejam bem-vindos a mais um episódio do Squadre Pod. Eu sou Diego Barros, gestor da Squadre, e hoje eu estou tendo o privilégio e a honra de receber um profissional do mercado, uma pessoa muito bem estruturada na nossa região, uma pessoa que tem muito conhecimento, mas dono de uma história linda, dono de uma história fantástica que pode inspirar muitas vidas. E eu estou tendo o prazer de receber Pedro Vasconcelos, da Vasco Engenharia. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Diego. Como o Diego bem falou, meu nome é Pedro Vasconcelos, sou engenheiro civil, construtor, incorporador, focado em casas de médio e alto padrão. E agora também com um braço no Minha Casa Minha Vida, a gente veio aqui compartilhar um pouquinho da nossa história com esse cara fantástico. Isso aí, um pouquinho de conhecimento, né? E eu queria, Pedro, antes de nós falarmos de negócios, de engenharia, de tudo, eu queria conhecer o ser humano, certo? Quem era o Pedro antes da engenharia? Diego, eu lá atrás tô com 36 anos e antes da engenharia, eu sempre fui amante da engenharia civil, mas antes, lá em 2008, eu comecei a trabalhar com informática. Eu entendi que informática era algo que eu gostava, mas não queria pra vida. Daí eu saio, vou pra área naval, fiz o segundo grau técnico, vou trabalhar na área naval, ingresso na engenharia de produção e já na área naval, a família de inspetor, qualificado pela Petrobras, eu paro a faculdade, faço o curso, volto para a faculdade, fico ali 2 anos entre engenharia até fazer essa qualificação. E com a crise de 2014, 2015, a área naval ela parou em Niterói. Daí, 2015, 2017, eu tinha acabado de casar, passei um período muito ruim da minha vida. 2017, comecei com a minha esposa, com a minha família, tive um ânimo ali e fui rodar de Uber em 2017. Mas tu já estava fazendo a faculdade ou... Então, em 2017, aparece uma casa para construir e eu fazia módulos, eu fazia plataforma, qualificado pela Petrobras, entendia muito de medida, de projeto. E um primo falou, cara, apareceu uma casa para construir lá em Alphaville, Maricá. Você se garante? Falei, olha, me garanto. O engenheiro vai embora para Portugal e eu tô indo para Minas. Você que vai estar de frente com a obra. Falei, cara, vambora, eu fazer plataforma com uma margem de erro milimétrica. Fazer uma casa vai ser mais fácil. E foi num justo período que eu falei, cara, eu preciso sair da minha inércia. Eu vou trocar de carro, vou rodar de Uber e vou ingressar na faculdade de engenharia civil. E foi tudo ao mesmo tempo. Apareceu uma casa para construir. Eu ingressei na faculdade de engenharia civil em 2017 e fui rodar de Uber. E, cara, as coisas começaram a acontecer, a gente terminou uma casa, apareceu outra casa em 2017, começamos em 2018. Então eu entrego uma e começo outra. Aí entrego a outra casa, aparece uma escola pra gente fazer, a Escola Lira, em São Gonçalo, e isso engenheiro civil em Portugal. O dono da empresa em Minas, nesse período ele trocou Rio por Minas, depois voltou pro Rio, depois foi pra Bahia trabalhar e eu tocando essas obras. Certo. E já cursando engenharia civil. Tem história linda. Então, assim, então é possível querer crescer, né? Que é uma coisa que as pessoas, às vezes, a gente vê, se esforçar, se quiser, é possível. Diego, 2017, 18, 19 ali, eu trabalhava com meu irmão na fábrica de salgadinhos, vendia salgados, fui procurar fazer estágio, rodava de Uber e construía essa casa. E o dinheiro que eu construía, que eu ganhava construindo essa casa era R$1.000 por mês. Não pagava nem meu custo. Mas a minha vontade, minha determinação de estar ali para aprender, né, de estar me dedicando para entender como que funciona esse mercado. Eu já estava cursando, já era o mercado que eu queria ingressar depois da minha faculdade, então eu peguei aquilo como uma oportunidade e aprendi tudo que eu podia numa obra. E se você pegar uma obra do zero para fazer, você aprende muita coisa, com certeza. Principalmente a lidar com a galera, Sim. Que é uma parte muito complicada. Você pode saber tudo de obra, mas se você não for um bom gestor de pessoas, saber tocar essa relação, você vai ter problemas. Com certeza absoluta. E você imaginava que um dia você seria empresário da construção civil? Você pensou assim? Já chegou a passar pela tua mente? Diego, num sonho de criança, eu sempre fui apaixonado da engenharia civil, mas eu fui para a área naval, até porque a área naval estava muito boa na época, e eu ingressei primeiro na engenharia de produção. Mas eu sempre tive um sonho de um dia poder construir. Eu não sabia se eu ia construir diversas casas, se eu ia construir a minha casa, eu sempre quis construir. Ser empresário, não. Isso foi acontecendo muito pela falta de oportunidade que estava na época, e eu fui direcionado a ter meu próprio empreendimento. E, cara, e se eu começar a construir por conta própria?
Então, quando eu acabo de construir a escola, ainda na faculdade, eu decido me juntar a um outro engenheiro formado, abrir em parceria uma empresa, e aí eu entendi. Porque quando eu construí as casas no Alphaville, eu estava começando em Maricá a questão do financiamento, construção com financiamento. E, cara, o que é isso? Aquilo me ligou um alerta. Logo depois eu fui para dentro, fui conhecer e virei expert em financiamento. E eu entendi. Se eu resolvo a dor do meu cliente, o meu cliente ele vai querer me contratar. Com certeza. E se eu resolvo a dor financeira, aí, meu amigo, eu vou virar a prioridade. Então, eu virei expert, comecei a falar disso no meu Instagram e começou a aparecer cliente. Primeiro ano, quando a gente abriu a empresa em 2021, nós fechamos 4 contratos, cerca de 2 milhões em obras. Show de bola. Mas parabéns, porque eu sei que trabalhar... A gente tem uma brincadeira na fábrica, a gente vai que trabalhar dá trabalho. Entendeu? Então, assim, eu sei que, como eu falei no começo, que a tua história é linda e tá todo mundo percebendo que é linda mesmo. E dentro dessa história linda, Pedro, assim, que é uma história muito bacana, quais valores tua família te ensinou? O que vem de dentro de casa nessa história toda? Cara, muito bom isso. Se hoje eu tô aqui em 2026... 2021 eu comecei a trabalhar com obras e aí eu tô estudando ainda. Eu só me formei em 2022. Então, sabe-se muito pouco gerir 2 milhões, sabe-se muito pouco gerir pessoas e sabe-se muito pouco gerir uma obra. Sim. Essa é a verdade. Mas caráter, integridade, você ser honesto, isso vem de berço. E meus pais passaram isso pra mim. E o que aconteceu? Dessas 4 obras que a gente fechou, uma a gente orçou muito errado. Porque como eu não tinha parâmetro próprio, eu peguei parâmetro externo. E aí a conta não fechou. Eu tinha um carro na época. Eu podia não entregar a obra e continuar com o meu carro, ou eu podia vender o meu carro e entregar aquela obra. Então eu decidi vender o meu carro, entregar aquela obra e ter um caráter ilibado, continuar com a minha reputação muito boa. Estava entrando dentro do condomínio Alphaville. A gente fez isso e a gente entregou a obra, mesmo me prejudicando, mas eu nunca levei pro cliente e falei assim, você tem que me dar 100 mil a mais porque a conta não fechou. Erro meu. Então eu levei isso para dentro da minha empresa. E transparência. Eu sou muito transparente com os meus clientes. Tem que fazer isso aqui, tem que mudar isso. A gente tenta ser o mais transparente possível. Até antes mesmo de fechar um contrato, alinhamento de expectativa para que a gente não tenha problemas. Então você entende que o que você aprendeu de melhor dentro de casa foi o caráter? Com certeza. O caráter. Com certeza. Isso aí, que hoje em dia é cada vez mais escasso. Por incrível que pareça, deveria ser básico, mas é cada vez mais difícil. E Pedro, o que você diria hoje para aquele Pedro de alguns anos atrás, começando? Teria alguma coisa que você gostaria de falar? Cara... Continua. Eu fui um amante sempre de networking. Sim. Sempre fui apaixonado por fazer novas conexões. E quando eu vou para engenharia civil, eu já não era um garoto de 18, 20 anos. Certo. Em 2017 eu já tava com 27, casado. Tinha acabado de sair, hoje eu entendo, de uma depressão de 2 anos, porque eu casei em 2014, no final do ano. E eu, de fato, Diego, eu não lembro dos meus 2 anos após casado. Pagou. Deus, ele tirou isso porque foram anos difíceis. Imagina você acabar de casar, chega até a emocionar, e você ficar desempregado e as coisas mudar, tudo que você imaginou deu ruim. Então, foram anos que passou e eu não lembro hoje. Mas Deus tinha um plano. Você não entendia. Deus, ele me direcionou pra engenharia civil. Então, se eu olhar pro Pedro lá atrás, cara, deitado na cama, fala, meu irmão, levanta, e hoje quantas famílias vivem do Pedro que fez, direto, que passou por esse problema, que Deus direcionou? Mais de 40 famílias hoje. Isso aí. A gente tem mais de 40 pessoas trabalhando com a gente de forma direta. Se contar em direto... Quantos clientes que fizeram a sua casa, que dedicaram seus sonhos e aí, Deus estava lá presente? É justamente isso. Então... Porque eu creio. É só assim, meu filho, acredita, continua. Sim. É claro que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não perderia aqueles 2 anos mal, eu já iria, mas a gente não sabe. A gente não sabe como é que vai ser. Mas é olhar pro Pedro lá de trás e falar, cara, levanta, vambora, porque tem muita coisa boa lá na frente. Isso aí, com certeza. E eu acho bacana passar essas histórias para as pessoas, porque principalmente a história de crer, né? Porque hoje em dia as pessoas
se entregam muito fácil, né? A pessoa entra no trabalho, quer ter a resposta imediata. O cara vai lá pra tua empresa de engenharia lá pra Vascom, aí ele entra hoje, mas amanhã ele quer ser reconhecido. Ele não quer entender que o próprio dono da empresa teve a fase que ele mesmo não foi reconhecido, mas que ele topou, tá ali presente, fazendo acontecer, e muitas das vezes as pessoas querem o imediatismo, né? O resultado imediato. Primeiro que essa geração, né? Geração Z. Isso aí. Na minha geração X já tinha essa coisa do imediatismo. E hoje tá cada vez pior. Só que hoje essa galera, eles não conhecem o trabalho braçal como a gente conheceu, como meus pais conheceram então. Então, tá cada vez mais difícil. E quando a gente contrata uma pessoa nova, tem uma pessoa nova que a gente contratou tem pouco mais de um mês, eu conversei muito isso com ele. Falei, olha só, hoje, se eu traçar uma linha, você tá abaixo. Eu tô pagando pra você tá muito abaixo da sua produção. Mas vai ter uma hora que você vai cruzar essa linha aqui e você vai empatar. O seu salário é o que você merece receber. Só que pro empresário, você tem que pagar o seu salário e você tem que deixar lucro na empresa. Então senão você não compensa ter. Senão não faz sentido. Você tem que virar esse jogo. E existe um time pra isso. Por isso existe o período de experiência. A gente lá faz 45 mais 45. A gente quer testar o profissional, a gente gosta de remunerar bem, a gente gosta de criar um relacionamento, mas a todo tempo, o empresário, você tem que trazer lucro pro empresário. Cada trabalhador, ele paga o seu salário e tem que deixar lucro na casa, senão a gente não ganha dinheiro. Então a gente alinha muita expectativa de quem trabalha com a gente para que a gente evite problemas futuros. Sim. E Pedro, como assim... Você tem uma história muito bacana e você veio falando da tua trajetória toda. E uma das fases mais difíceis, você dirigiu o Uber. Como era essa rotina de Uber, Pedro? Pesado também. A gente saía de casa às 5h30, 6 horas da manhã. Aí começava a rodar. Só fazer uma vírgula, nesse período você fazia engenharia. Então, é isso aí. Foi quando eu comecei a rodar de Uber, foi quando eu também me matriculei na faculdade de engenharia, porque meus pais queriam pagar e eu tinha casado. Eu falei, cara, eu não aceito meus pais pagarem. Eles tinham condição, mas eu não aceitava dentro de mim. Eu falei, cara, não, eu tenho que arregaçar a manga. Você tem o seu ego, né? Isso até me atrapalhou um pouco, mas eu entendi que eu podia fazer pra trabalhar pra pagar, eu só não tinha força. E eu lembro que minha mãe falou assim, cara, eu vou pagar um semestre. E aí foi a força que eu precisava, só um semestre, então eu vou trabalhar pra eu pagar. E eu não precisei mais dela, e eu me levantei e comecei a rodar de Uber. Acordava cedo, e aí às vezes chegava tarde, direto pra faculdade, ou então passava na loja, que meu irmão tinha uma fábrica e uma loja de salgado. Saía cedo, ia pra loja, fabricava, à tarde vendia salgado, cheguei a entregar salgadinho quando o motoboy faltava, então quando dava uma demanda alta na loja, mas sempre saía cedo e à noite terminava na faculdade, depois da faculdade ainda rodava até chegar em casa. E nessa luta toda, nessa guerra, você chegou a pensar em desistir da engenharia? Chegou a passar pela tua cabeça? Tá pesado? Da engenharia, assim, o cansaço, não é desistir da engenharia, mas o cansaço fazia com que a gente quisesse parar em alguns momentos. Mas não desistir. Eu sempre tive isso muito forte comigo. E aí deixa também um insight para quem tá em casa, para quem tá aí no computador, no trabalho, ouvindo a gente. Quem tá cansado, Diego, você não tem que desistir. Você tá cansado, faz uma pausa, para, descansa e volta. Eu sempre tive isso muito forte comigo. Tá cansado? Descansa e volta. Então desistir não era uma opção, mas em alguns momentos a gente pensava assim, cara, preciso... Porque foi um período longo ali, 5 anos... Ele se torna longo porque fica cansativo. Então as pausas são necessárias para você pegar um fôlego e continuar a maratona. Entendi, perfeito. Não tem jeito. E como é que foi viver a pandemia sem conseguir trabalhar direito? Como é que foi essa relação para ti? Diego, foi justamente a pandemia que me fez levantar. Porque em 2020, a pandemia chega no Brasil, não é isso? 2020. E eu tô rodando de Uber. Minha esposa fica nervosa, cara, você vai ficar de Uber, você vai acabar trazendo essa pandemia que vai pra dentro, casa, né? pra dentro de casa. Pessoa, né? E eu falei, cara, mas a construção civil não parou. É na pandemia que eu decido abrir a minha empresa, que eu vou fazer um curso de Excel e AutoCAD avançado, conheço a construção financiada, compro aquele curso sem ter dinheiro, sem poder, arrisco, viro expert, vou estudar muito, mas me dedico muito a ponto do meu mentor na época... Há pouco tempo agora me pedir ajuda para fazer um procedimento que ele me ensinou a fazer há anos atrás. Certo. Então foi a pandemia
2020, 2021, que eu fechei os meus primeiros contratos e comecei a fazer as minhas obras. E em algum momento dessa história você ficou assim, sem saber como você ia conseguir pagar as contas? Porque nós falamos em caráter. Na verdade... Nós estamos falando de conta. Desse período meu, você tem que escolher quem que você quer pagar. Eu não tinha o recurso, a gente... Porque assim, em 2014, quando eu caso, eu tava com um emprego fechado. Eu caso e eu ia ser o primeiro inspetor dimensional da usina lá em Angra dos Reis, da usina 3. Então, eu fiz dívidas. Eu tava casando com um salário muito alto pra época. Na Bem época estruturado, tranquilo. Só pra entender, eu tô falando de 2014, cerca de 20 mil reais. 2014, um jovem de 24 anos, casando, um baita salário. Fiz dívida, meu amigo. Comprei mesa de 6 lugares, que era mesa de vidro, né? Sofá, que nem hoje quase não se usa. Fiz dívida. Tinha condições de ter. Tinha. E aí, a crise da Lava Jato me liga e fala assim, sua vaga foi suspensa. Falei, cara, não acredito nisso. Aí vira o ano 2015, outro trabalho, mesma coisa, sua vaga foi suspensa por causa da Lava Jato. Foi ali que entrou a mente fraca, a depressão. Mas... Aí, cara, aí você tem que aceitar. Eu vou pagar o que dá pra pagar. Aí eu fui instalar ar-condicionado de janela, fui instalar ar-condicionado split em 2014, 2015. Fiz elétrica de algumas casas, mas já a cabeça muito zoada. Então, assim, eu paguei aquilo que deu. Sim. E depois, quando eu me recuperei, acertei as dívidas e hoje, graças a Deus, a gente não tem mais dívida nenhuma. Isso aí. Vitória. Vitória. E o que passava pela cabeça nesse período, assim? Então, 2015 a 2017, se você me perguntar, não lembro. Não lembro. A minha mente, ela oxigenou quando eu voltei pra faculdade de engenharia civil. Quando apareceu essa casa para construir. E aí, Deus é muito bom. Porque junta a minha vontade de fazer engenharia civil, apareceu uma casa para construir, o engenheiro ir para Portugal, o dono da empresa ir para Minas e cair no meu colo. E a minha vontade ali de fazer as coisas. E uma promessa da minha mãe. Olha, eu vou pagar 6 meses de faculdade. Aceita, 6 meses de faculdade. O resto você paga. Ali foi tudo perfeito. Aí não tenho dúvida que Deus direcionou para que eu saísse daquela inércia e eu conseguisse vencer. Dar certo, fazer as coisas darem certo. Foi o que aconteceu. E quanto que você tinha de dinheiro nessa época para começar a casa? Zero! Não, você não tá entendendo. Eu tinha R$0. E vou falar aqui, ó. 2020, eu comprei esse curso de construção financiada. Minha esposa, ela era professora. Eu comprei esse curso com a restituição de imposto de renda. Foi R$7 mil. Eu peguei 3.500 com ela, me juntei a um outro engenheiro, peguei 3.500 com ele, a gente comprou esse curso sem ter R$1 no bolso. Compramos o curso, fomos estudar, montei um Instagram, comecei a falar daquilo que eu fazia, fechamos o nosso primeiro cliente através de networking. E qual foi o maior medo dessa parada? Cara, eu era estudante de engenharia, eu tava abrindo uma empresa sem saber nada, abri um MEI sem saber nada, e depois eu fechei um contrato conhecendo muito pouco. É claro, eu estudei, mas é muita teoria. Sim. E fui construir a minha primeira teoria casa. E prática tem uma divergênciazinha, né? Mesmo. É diferente. Acho que não existe um meio que sem o outro, né? Elas têm que convergir. Exatamente. Mas você pode saber muita teoria, agora a prática. Isso aí tem que ter os dois. São as manhas. São as manhas. E você acha que alguém acreditou em você? E se você acha que alguém acreditou em você, quem acreditou em você? Diego. Além da minha família. Claro, Deus ele me direcionou, Deus ele me impulsionou. Isso aí. Minha família sempre acreditou muito em mim, meus pais, minha esposa, meu irmão. Agora, eu vou falar uma coisa, eu recebi muito tapinha nas costas depois que a gente fez 10, 15 casas, depois que eu comecei a virar uma referência de engenharia na nossa região de Maricá, Niterói. Eu recebi alguns tapas nas costas dizendo assim, eu sabia que você ia dar certo. Eu sabia que você ia dar certo. Você é um garoto muito bom, eu sabia que você ia dar certo. Mas antes de dar certo, ninguém falou, irmão, ninguém falou nada. Você vai dar certo. Depois que dá certo... Se concentra, faz isso, faz aquilo, não teve conselho nenhum. De fora, não. Só depois. De fora. E algumas pessoas também que eram próximas, quando eu precisei, não pude, não contei com a ajuda, mas depois que as coisas fluíram,
o tapinha nas costas e falar, eu sabia que você ia dar certo. Mas antes, só minha família. E você entende que alguém não acreditou em você? Eu entendo que essas pessoas, elas foram meio que indiferentes. Mas você entende que alguém, em algum momento da tua trajetória, alguém falou, e o Pedro não vai dar em nada. Eu tive pessoas... Porque eu acho que essas pessoas, elas nem sim nem não. Elas ficaram em cima do muro ali, esperando ver o que ia acontecer. Que assim, eu tive pessoas na minha família que eu não vou falar assim que não acreditaram, porque no momento que eu tava, como as pessoas me viam prostrado ali, triste, sem querer trabalhar, porque meus pais me criaram e nada contra, mas alguns familiares falavam assim, cara, vai vender roupa em shopping, por que você não vai trabalhar? E aquilo me jogava ainda mais para baixo, porque meus pais, eu já era inspetor qualificado pela Petrobras, na época eram menos de 100 no Brasil, eu já tinha ingressado 2 anos e meio de engenharia de produção, que eu fiz em paralelo com a minha inspeção, com a minha qualificação. E eu não aceitava aquilo. Eu não sei se eles não acreditavam em mim, mas eles tentaram, de alguma forma, me ajudar e acabaram me atrapalhando emocionalmente. Não foi bacana. Não foi bacana. Isso aí. E Pedro, acho que a gente conversou bastante sobre a tua história, que é linda, que realmente é uma história de muito forte, muito poder. E eu queria entrar agora um pouquinho no nosso mercado. Entender mais um pouquinho do nosso mercado, para poder usufruir desse conhecimento todo. E hoje você atua em obras de médio e alto padrão. Acho que esse é o foco da Vasco Engenharia. Isso. E como conquistar os clientes desse nível? Como que vocês entendem que vocês têm que se posicionar para estar acessando esses clientes? Diego, o cliente de alto padrão não é uma venda por venda. É relacionamento. É um cliente hoje para gastar acima de 1 milhão, que tem sido as nossas obras. Não estou falando de valor do imóvel, mas valor de obra. Ele tem que gerar relacionamento com você. O que ajuda isso? O seu posicionamento no Instagram. Hoje é a principal rede social. O YouTube também é muito legal. Mas o seu cliente, ele vai... Se você... eu quero me indicar o Pedro. Ele vai buscar o Pedro no Instagram. Ele vai ver o que o Pedro tá fazendo. Vai ver serviços, vai ter noção do padrão do que o Pedro já fez, o portfólio. Como o Pedro constrói. Eu digo que quando o cliente ele vem até mim, ele já foi no meu Instagram. E dificilmente a gente vai perder uma venda. Porque o meu Instagram é um diário de obras. E eu explico, Diego, que o nosso grande diferencial, quando o cliente vem até mim, ele está buscando um engenheiro, uma empresa para fazer a obra dele no padrão engenharia. Sim. Então, ele está pagando um padrão engenharia e ele vai receber um padrão engenharia. Eu explico para o meu cliente que, além do projeto arquitetônico, eu preciso fazer sondagem de solo e topografia, eu preciso fazer um projeto estrutural, um projeto hidráulico, um projeto elétrico e hoje a gente está trabalhando até com interiores também, tudo integrado. Então são 6 projetos para a gente startar uma obra. Para que isso? Para que não tenha dor de cabeça. Para que uma dúvida do cliente não interfira no andamento da minha obra. Possível, né? Ou melhor, ter o mínimo de dor de cabeça, porque uma obra realmente gera estresse. Eu acabei... Hoje de manhã eu já passei em 4 ou 5 obras nossas e à tarde eu vou em mais 2 obras. Então, obra... Eu vi nos Instagrams já discutia nas obras. Então, assim, é muito alinhamento, é semanalmente, é diário. Então, obra... com um projeto já tem dor de cabeça. Você imagina sem projetos. Sim. E o que você acha que o cliente de médio e alto padrão realmente procura? O que você acha que é o que ele chega através de você querendo o que, assim, propriamente dito? Qualidade na construção. Certeza de que vai ser entregue um imóvel igual ele projetou. Viabilidade financeira. Eu trabalho primeiro com a viabilidade financeira. Eu entendo o meu cliente. Eu explico para ele, olha... os imóveis que a gente faz é nesse padrão aqui e tem custos aproximados. A gente não trabalha por metro quadrado. Metro quadrado é uma furada trabalhar, porque você não sabe se o projeto vai ser de alta complexidade, de baixa, de média, não sabe os detalhes. Eu explico tudo isso pro meu cliente, abro o meu orçamento. Lá pra cima o preço do metro quadrado. Me paga tanto no metro quadrado que eu faço. Aí eu cobro mais difícil. Que tem pé direito elevado, não tem pé direito elevado, tem duplo, não tem duplo. Aí, normalmente o cara já cobra quem... Às vezes dá um tiro no mais alto. No mais alto, exatamente. Mas os maiores problemas é quando ele dá um tiro no mais baixo, a casa é de alta complexidade e aí gera dor de cabeça. Porque vai empregar materiais ruins ou não vai entregar a casa. Então a gente... Isso é o que a gente mais vê. A gente tenta ser muito transparente e alinhar toda a expectativa com o meu cliente antes de começar a obra. Tudo. A gente entrega um memorado descritivo dizendo de como vai ser a fundação, a telha dele, passando por todos os acabamentos que a gente vai utilizar, tudo precificado. A volatilidade do mercado...
A gente não sofre com isso e nem o meu cliente. Ele sabe que lá tá um preço. Ele tá me pagando e ele sabe que o piso dele é de R$100, uma porta pronta é R$1.300. Se quiser botar uma porta de uma marca melhor, a gente bota. Se quiser botar uma esquadria, Pedro, vamos cair. Vidro temperado, pode passar pela linha Suprema, pode passar pela linha Gold, pode passar pela PVC, que hoje é o que a gente tem de melhor no mercado. Sim. Então é o cliente que define o orçamento dele, não eu. Entendi. E Pedro, aproveitando esse conhecimento todo, quais erros que você vê que os engenheiros, os construtores, as construtoras, eles estão cometendo hoje no mercado hoje? Principalmente no nosso mercado lá, Maricá, Niterói, esse mercado nosso. Você fala de obra ou de fechamento de obra, assim? Eu falo dos dois, assim, acho que o contexto. O principal erro que eu vejo, e algumas famílias me chamam para depois que já fechou a obra, a gente ajuda sem nenhum problema, para perguntar se tá certo, se não tá certo. Primeiro é a falta de alinhamento de expectativa. É um memorial descritivo mal feito. Se você não amarra todos os detalhes de uma obra, quando a bola tá no meio, meu amigo, é de quem? É do construtor ou é do cliente? Ah, mas esse revestimento aqui é uma lastra de 1 metro por 3 metros. Calma aí. No meu memorial tá dizendo que é até piso 1 por 1. Se você comprar uma lastra maior, você tem que pagar por isso. Sim. E é justo, porque eu não consigo botar uma custo para lastra. colocar é maior, o Então, produto assim, é mais caro. Um alinhamento de expectativa. Ah, qual alvenaria eu vou usar? As casas hoje, Diego, e estão sendo comercializadas, até mesmo aqui na região oceânica de Niterói, estive visitando algumas casas aqui que a gente vai startar uma obra, tudo com tijolinho de 9. Tijolo de 9 é para muro e para vedação interna. A estrutura da casa tem que ser feita com parede de 14 centímetros. Você até pode usar um tijolo de 9, que não é adequado, mas os pilares respeitando a norma, o cobrimento de concreto. E de forma de execução de obra, as casas que a gente vê sendo construídas e sendo vendidas acima de R$1 milhão com tijolo de 9. Tijolo de 9, gente, é para muro. É para uma parede de vedação interna. Mas as pessoas, para economizar, eles estão comprando uma coisa e recebendo outra coisa. O cliente é leigo, o cliente não sabe. Então, até isso a gente traz a clareza do nosso cliente. Ó, a nossa alvenaria, 14 centímetros. Isso vai trazer para você um conforto térmico e acústico muito melhor do que o tijolo de 9. Mais do que 50%. Então, todo o trabalho que a gente faz em fundação, para evitar umidade por capilaridade, projeto estrutural. Ah, mas é muito ferro. Eu aprendi isso com você no Instagram. Você tem um vídeo no Instagram. A gente fala muito sobre isso. Do tijolo, eu vi. Então, assim, o trabalho que a gente faz, a estrutura. A gente tem uma casa que a gente está comercializando para venda, e aí o cliente perguntou, pô, Pedro, eu quero comprar e tal, mas eu consigo fazer um andar em cima? Eu falei, você vai conseguir, eu vou te trazer o projeto estrutural e com a base que a gente tem hoje, que é a norma, a gente vai ver que vai suportar mais um andar em cima. Pô, então eu quero comprar essa casa por esse motivo. E aí o cara às vezes compra uma outra casa que não tem projeto estrutural, um tijolinho de 9. A pessoa junta a madeira, as tábuas e concreta aquele pilar com 9 centímetros, aí fica aquele ferro aparente. Isso são sintomas que podem vir a dar problema daqui a 5, 10, 15 anos. E a gente não faz uma casa para durar 20 anos, a gente faz uma casa para durar 100 anos. A gente passa e a casa fica. Ou até mais. É a clareza que a gente tenta trazer para o nosso cliente e erros que a gente observa muito nas obras de médio e alto padrão. Que, gente, não dá para usar tijolo de 9 em casas de médio e alto padrão. Não dá mesmo. Perfeito. E Pedro, como que você pensa, como que você acha que você consegue transmitir confiança antes mesmo da primeira reunião? O cliente da Vascon Engenharia chegou para você. Como é que você acha que ele chega tendo confiança em você antes da primeira reunião? Ele já viu informações minhas lá no meu Instagram. E agora a gente vai começar, a gente está pensando em criar um canal no YouTube também para soltar muita informação. Ele já procurou quem é o Pedro. Eu não vou comprar do Diego sem saber quem é o Diego. Sim. Porque atrás da esquadra PVC existe uma pessoa. Claro. Cara, quem é o Diego? Se der algum problema, o Diego vai resolver? Isso aí. Se der algum problema, quem é que eu trato? Hoje as pessoas se relacionam e compram de pessoas. Então, esse meu cliente, ele vai no meu Instagram. Ele vai no meu Instagram. E é uma conversa que eu não tenho a primeira reunião. Você já viu o meu Instagram? Todos falam, já. Eu tenho uma cliente, a gente vai começar a obra dela agora. Ela, inclusive, até abriu os orçamentos dos meus concorrentes e eu expliquei para ela como que eu construo. Ficou em torno de 20% mais caro o meu orçamento. E ela falou, poxa, você não consegue diminuir? Não consegue? Eu falei, não consigo, porque o que eu entrego é isso. Ela fechou, eu mandei o contrato para ela. Só fazer uma vírgula, quando o cliente vem comigo com orçamento mais barato, eu falo para ele assim, eu sou 20% melhor? É isso aí. Se eu for 20% melhor,
Se eu for Tá 30% justo. melhor, eu tô, tá até meu mais orçamento barato. é mais barato, exatamente. Desculpa, te cortei. Não, mas é perfeito. Eu falo também sobre isso. Porque, na verdade, o outro tá até caro pela entrega dele. Sim. Essa cliente, ela fechou comigo. Ele não tá mais barato, ele tem menos. É isso aí. Não é mais barato. A entrega é diferente. Você não pode comprar banana com maçã. É banana com banana. Ela fechou comigo. Depois de fechar, ela abriu os orçamentos que ela tinha. E... pasme, mandei o contrato pra ela. Eu ainda não conheci a cliente pessoalmente. Ela falou assim, cara, tem que ser você. Eu acompanho o seu Instagram. Eu não conheço ela pessoalmente. Ela é de São Gonçalo. A gente vai construir na região oceânica de Niterói. Ela me pagou o sinal, mandou o contrato. Eu não conheço a cliente pessoalmente. Então, o meu Instagram teve o poder de converter uma venda do meu cliente. Sim. É claro, eu falo, ô Diego... É que a credibilidade do Pedro, tudo, a história do Pedro, tudo que o Pedro vem construindo, que eu particularmente conheço um pouco, né? E Sim. tudo já... O que acontece? O cliente de médio alto padrão, ele compra de você antes de você vender pra ele. Você tem que saber criar o desejo pra ele. Sim. Você tem que saber criar o seu método de trabalho, ser transparente. Como que eu faço isso hoje? O Instagram, você que tá em casa, o Instagram é uma ferramenta profissional. Você pode ganhar dinheiro com o Instagram. Você pode se posicionar no Instagram e mostrar o seu valor no Instagram. E é o que eu faço. Eu mostro o meu valor no Instagram e a minha reunião geralmente é uma reunião muito... E eu não fecho na primeira reunião. Eu faço questão de levar, de mostrar, alinhar a minha expectativa com o meu cliente, de abrir uns custos para ele que eu tenho, para ele entender se ele... para eu saber se ele é meu cliente e para ele saber se eu sou o construtor da casa dele. Porque se a gente conversar, eu quero tijolinho de 9, eu quero mais barato, meu filho. Eu não sou o seu construtor. Pode fazer com o outro, não tem nenhum problema. Então, eu alinho a expectativa com o meu cliente. Depois que eu alinho a expectativa, dificilmente ele vai fechar com o outro, ele fecha com a gente. Até porque poucos constroem como a gente constrói. Sim. Perfeito. E aproveitando essa parte que nós estamos falando dos clientes, né, das vitórias, de tudo, você me comentou que estava com pro empreendimento aí 30 casas que estão vindo, que você está fazendo lá, que a Vascon está fazendo. E eu queria saber de você assim, como nasceu esse projeto do Minha Casa Minha Vida, dessas 30 casas aí? Como é que entrou isso aí tudo na tua vida? Networking. Network. Eu... Primeiro, tenho que citar aqui o Lincoln, que é meu contador advogado. Quando eu participei de um evento que ele faz, que é empresário de propósito, eu estava começando a empreender. Eu tive pessoas muito boas na minha vida. E tenho até hoje. A gente tem um grupo muito forte. E eu comecei a entender e aprender que quando você cria um CNPJ, quando você cria uma empresa, é para dar lucro. Ela não é com fins filantrópicos, mas é para dar lucro. E quando a gente começa a empresariar, a gente começa a entender, a ver o game, cara, as construções, elas são muito boas, são rentáveis, mas... não é uma coisa autoescalável ou em alto nível para você escalar. Porque eu não consigo pegar 10 obras ao mesmo tempo. Sim. Eu faço 6, 7, são obras com valor agregado grande, mas quando a gente olha para Minha Casa Minha Vida, construção própria, que você faz para vender, você faz 30 imóveis, a gente tem uma margem maior do que 5 casas que eu faço, e eu faço ela num período de espaço muito curto. Em um ano, eu vou fazer um empreendimento com 30 imóveis, Minha Casa Minha Vida. Estudamos o mercado, entendemos a demanda, vimos que existe, procuramos a região certa, fizemos o projeto ideal e aí agora a gente está lá construindo. Inclusive, vamos bater agora a segunda laje na semana que vem. Já startamos que a gente está fazendo em 2 blocos. Sim. Então, a meta é até maio deixar esse empreendimento pronto com as 30 unidades vendidas. E qual foi o momento que você entendeu que você realmente estava virando corporador? De novo, networking. Network. Eu sempre busquei ambientes melhores possíveis, então eu comecei muito para São Paulo. E aqui em Niterói, quando eu via as construtoras, eu passava ali na praia de Cambuinhas, na praia de Piratininga, eu falava, Senhor, será que um dia eu vou conseguir fazer um prédio? Porque as construtoras têm 50 anos, 40 anos. Eu falei, caramba, daqui a 40 anos eu já tô velho. Você já não quer mais esse compromisso, né? E aí eu comecei a me associar com pessoas e comecei a ir para São Paulo e vi jovens fazendo prédios, vi pessoas novas fazendo construções verticais. Eu falei, caramba, quero aprender como é que faz isso, como que eu começo? E comecei a comprar mentorias, comecei a acessar ambientes onde todo aquele círculo de pessoas já faz o que eu queria fazer. Sim.
E eu comecei a absorver conhecimento. Me associei de novo. Lá atrás, antes de eu me formar, eu me associei a um engenheiro. Depois a gente não deu certo, continua sendo meu amigo. E hoje eu tenho uma sociedade no Minha Casa Minha Vida com um profissional que tem mais de 1.000 unidades entregues, está recomeçando nesse ramo. E eu com muita vontade de começar, junto o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. Vambora, vamos tocar, vamos correr atrás de como começar. E bacana que você falou na parte do network, né? E aí, dessa parada tua, que tu tem esse negócio do network na veia, né? Tu tem essa parada. E desse entendimento do network nasceu um evento chamado Connect Constru, não é isso? Que agora se chama Network Imobiliário. Que agora virou Network Imobiliário, isso aí. E de onde surgiu essa ideia? Assim, como é que surge isso? A Esquadra, inclusive, participou de da terceira edição com a gente. Exatamente. Justamente, Diego, eu começo a ir muito para São Paulo, começo a acessar mentorias caras. Sim. Começo a acessar alguns ecossistemas, e aí um empresário de lá me chamou, cara, vamos fazer um evento desse no Rio. Só que isso foi em 2023, eu tava tendo meu segundo filho, 2024, a gente tá em 2026, 2024, e eu realmente não tinha energia, não tinha tempo. Falei, cara, eu não consigo. E eu comecei a levar um pessoal do Rio pra lá, para São Paulo. Eu lancei um livro lá em Alphaville, São Paulo, com coautoria. E numa dessas eu levei meu irmão, levei o Danilo, levei algumas pessoas que falaram assim, cara, vamos fazer. A gente usa a imagem do Pedro e a gente faz um almoço. Eu falei, olha, me convidaram para fazer um evento grande aqui, eu não posso fazer um almoço. E aí eles levaram um susto, porque eu já tinha tudo na minha cabeça, nunca botei no papel. Eu peguei e fiz um cronograma, abertura, e comecei a ter as palestras que eu já tinha na minha cabeça. O Lincoln, que é meu contador advogado, o Mark, que é um barbeiro que fala sobre networking, acessa lugares absurdos através do networking. Já foi palestrar em Portugal. Então, fiz um cronograma, falei, ó, esse pessoal aqui que vai vir palestrar. E a gente fez a primeira edição no Alphaville, no condomínio Alphaville, lá em Maricá. E para nossa surpresa, deu 70 e poucas pessoas e alguns empresários locais patrocinaram. E quando a gente acaba essa primeira edição, a galera fala assim, quando é a segunda? Só que não existia agenda, o evento. Eu fiz por fazer. Daí eu vou fazer a segunda edição, 130 pessoas. A gente lotou o condomínio do Alphaville, o síndico ficou doido porque passamos do limite, Sim. excedemos, mas ele entendeu que era por um bom motivo. E dali, cara, ou você crescia ou você parava. Porque tava crescendo, tava de forma muito orgânica. A gente alugou um salão. E a tua veia não é de parar, né? Não dá pra parar. Não é pra parar. Não dá pra É de parar, né? A gente alugou o salão em Maricá, o Salão Diamond, onde vocês estiveram com a gente. Aí a gente já estruturou, buscou parceiros maiores, onde entrou a Esquadra PVC. E a gente fez a terceira edição. A princípio seria para 150 pessoas. E eu comecei a vender ingresso 150, 180, 200. Eu falo pro Elias, dono do salão, Elias, chegamos em 200. Ele falou, ô Pedro, segura isso aí. Eu falei, Elias, tô vendendo aqui. 250, 280. Eu falei, gente, para de vender. E o time falou, não, vamos vender, vamos ver. Eu falei, não, para, porque o espaço lá é limitado. E aí já cresceu, a gente alugou uma tenda, fez um espaço com os PDVs para os patrocinadores. Um órgão federal, a Mútua, veio com a gente. Inclusive, gratidão ao Jamerson Freitas, diretor da Mútua. Por causa dele, do incentivo financeiro dele, a gente não tomou prejuízo nessa edição. Acaba a terceira edição, alguns empresários de Niterói me ligam e falam assim, cara, faz isso em Niterói. Deixa eu te falar, eu não sou um cara de evento. Eu tenho minha construtora, mas eu amo networking. Eu faço em Niterói. Só preciso da gente chegar junto. E daí a gente aluga o Espaço ADVEC em Niterói. Que aí foi uma surpresa, foi um evento que ficou falado, pessoas depois do evento me ligando, pô, você que é o Pedro que fez o evento, cara, quero te conhecer, quero te levar. Eu falei, cara, eu sou o Pedro, mas eu não sou essa pessoa, eu sou um cara muito simples, eu tenho minha construtora, sou pai do Bento, sou pai do Benício, esse é o meu papel. Marido da Priscila, filho do João, filho da Jo, irmão do João. Eu sou essa pessoa. Ah, mas que você? Eu falei, não sou palestrante, eu só fiz evento, eu nunca palestrei. E as coisas foram acontecendo. A quarta edição, 270 pessoas em Niterói. A primeira em Niterói. Você fazer um evento desse é um absurdo. Final da Libertadores, Flamengo. Teve Legendários no dia. Teve Método do Cid do Paulo Vieira no dia. E teve algum outro congresso também em São Paulo do setor imobiliário. E a gente lotou o nosso primeiro evento em Niterói. Voltamos para Maricá no último dia 9 de maio. De novo, 280 pessoas no Salão Diamond. Diversas empresas participando, patrocinando o evento. De novo, um sucesso. E aí a gente vai fazer a sexta edição em novembro. A sexta edição do Network Imobiliário em Niterói. Daqui a pouquinho
A gente vai soltar mais informações. Então, tudo de forma muito orgânica, E eu de vou forma retribuir natural. a tua vinda aqui, o convite aqui. Nós vamos participar dessa Tamo edição junto, lá tamo junto. do Network Imobiliário. Obrigado. Lá contigo aqui em Niterói, né? Que nós estamos em Niterói, né? Aqui em Niterói. E Pedro, por que você entende que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer network? Aonde que você acha que as pessoas pecam? Então, o que a gente vê muito em evento é que as pessoas elas querem ir pro evento pra pegar das pessoas. Aham. Eu quero, o Diego é um empresário, cara, eu vou colar com ele porque ele vai me ajudar. Networking, acontece de forma natural. Acontece através da conexão. Sim. E é muito simples, é mais simples do que você Entendimento, imagina. né? O que é networking? É você chegar e falar assim, tudo bem, Diego? Perto aqui. Boca a boca, cara. Meu Tudo nome é ótimo. Pedro Vasconcelos, sou construtor, engenheiro civil, construo casas financiadas de médio e alto padrão. Cara, como é que eu posso te servir? E você vai falar o que você faz. Sim. Pô, Pedro, eu trabalho com esquadrias de PVC, de alumínio. Opa, conectamos. Cara, me interessa. Próxima casa eu vou fazer um orçamento com você. Custa nada. Fiz um network com você. Sim. E aí, eu vou ali no outro amigo, tudo bem, eu sou Pedro, e eu começo a divulgar o que eu faço e como que eu posso te ajudar e como você pode me ajudar. E ali, o que vai acontecer? Eu falei com 10 pessoas. Se essas pessoas, se eu conseguir gerar um interesse nelas em mim, daqui a pouco são 10 pessoas que vão falar de mim para mais 10 pessoas. Já fiz 100. Isso aí. Daqui a pouco tá fazendo 1.000, 2.000. Daqui a pouco você faz agora. 1.000. Então, é o boca a boca através de um networking intencional. Vamos deixar isso muito claro aqui. Todo mundo tem interesse. Sim. Isso é normal. O que não pode é ser aquele interesse feio, de só querer. Exatamente. Deixa algo na mesa. Deixa algo de valor. Entrega o seu conhecimento. Ah, eu vou lá. Ih, não tem ninguém aqui que presta, não. Vou sair, meu amigo. Se não tem ninguém que presta, seja você o cara que presta. Isso. Deixa algo de valor na mesa. Mas as pessoas hoje só querem receber. Então tem gerado uma dificuldade de fazer networking. E se eu for olhar para a geração de hoje, eles não sabem nem se apresentar. O cara não sabe fazer um pitch. Ele vai falar meia hora e não vai falar nada. Então, busca ambientes poderosos para que você possa aprender quem você é e falar o que você faz para as pessoas. Perfeito. E dentro desses eventos, Pedro, qual foi o negócio mais marcante que aconteceu dentro do evento? Teve algum negócio que você conseguiu, alguma pessoa que você conheceu dentro do evento, alguma história que assim bacana? É legal. Na edição de Maricá, na terceira, eu liguei para um incorporador lá de São Paulo. Eu falei assim, Henrique, cara, a gente vai fazer a próxima edição e tal. A gente já tava trocando figurinha. Eu falei, o que eu preciso fazer para você vir aqui? Ele, nada, só me convidar. Eu falei, então, esse é o convite do Carioca. Eu pergunto o que eu tenho que fazer para te trazer. Então, meu amigo, se é nada, tá convidado. Não lembro agora o dia, foi 29 de novembro, terceira edição em Maricá. Ele vai estar fechado. Esse mesmo cara, eu já conversei isso com ele depois, você vê como é que é o networking. Ele tem consultorias e mentorias. Ele me cobrou 100 mil para fazer um jerico da minha empresa. E a gente foi conversando, eu fui entregando aquilo que eu tinha, ele foi entregando aquilo que ele tinha. Sabe quanto que ele me cobrou para fazer o mesmo serviço que era 100 mil? Nada. Sabe por quê? Eu gerei valor para ele. E aí a gente começou a se conectar família. Sim. Quando ele veio palestrar, ele veio de São Paulo, ele nem queria que eu pagasse o hotel para ele. Ele, não, Pedro, eu chego aí, eu me viro, fica tranquilo. Eu falei, não, filho. Vai vir você e sua esposa? Me passa aqui o nome CPF. Aí eu botei eles no Hotel H. Aí fui lá com a gerente. Sim. Falei, olha, bota de frente pra Bahia. Pessoal, um casal de São Paulo, um casal de palestrantes. Pronto. Criei uma experiência pra ele, dei primeiro. Levei eles no restaurante, vamos conversar, essa aqui é minha esposa, vamos... As coisas aconteceram. Então isso... E aí, quando eu fui começar agora esse empreendimento Minha Casa Minha Vida, é legal que o desfecho é muito interessante. A gente se aproximou, hoje a gente virou amigo mesmo. Ele fala, cara, você é o irmão carioca que eu tenho. E eu falo pra ele, você é o irmão paulista que eu tenho, cara. Porque realmente a gente tem uma sinergia muito boa. Jovem também. E eu fui começar um empreendimento lá em Maricá, de 30 apartamentos, 30 unidades. E ele falou, cara, deixa eu dar uma olhada. Ele pegou o projeto, analisou, ele falou, Pedro, tá vendo essa parede aqui? Sala com cozinha? Tira ela. Um insight que ele me deu. Eu criei apartamentos mais amplos e eu economizei 30 paredes de 2,80 por 3 metros. Então vai dar mais ou menos 7 metros e 60. Se eu fizer cálculo aqui, 30 unidades,
Vai dar mais de 200 metros de parede que eu economizei. Material e mão de obra. Um insight que ele me deu. Então, o evento ele tem esse poder. Ele te conecta com pessoas. E fez o imóvel mais agradável, né? E ainda vai ter um resultado melhor do imóvel. Então, o evento tem esse poder de te conectar com pessoas que você jamais imaginou se conectar. E depois disso, eu conectei com outras pessoas também. Absurdo. O primeiro cara que... Eu fui para São Paulo, ó, em Alphaville, em evento de network, palestrou no nosso último evento. E você tá nessa parte da mentoria, você também ajuda algumas pessoas, você também faz a mentoria, você também propaga o teu conhecimento, né? Dentro do universo do network, da construção civil, de tudo. E como um cara da mentoria, qual o erro que você entende que uma pessoa comete querendo crescer na construção civil? Então, o meu erro, eu aprendi a construir financiado, mas eu não sabia ter parâmetro de orçamento, como construir, como começar, como lidar com o cliente, um contrato bem costurado, um memorial descritivo muito bem costurado. O erro, porque é muito difícil você começar de fato. Sim. Mas eu sou a favor do cara, vai, bota o pé na porta e começa. Seja um executor. E é possível crescer sozinho? É mais difícil. É muito mais difícil. Um erro pode ser fatal, sozinho. Agora, pensa num técnico de futebol. Pensa num técnico. Se você não tem um comando, meu filho, joga pela lateral direita, joga pela lateral esquerda, inverte tem hora, meio de campo fica aqui. Se você não tem um técnico pra te guiar, você vai ter que jogar sozinho. É seu time em campo. E uma obra é isso, é seu time em campo. Agora, se você tem um técnico que passou por aquilo que você passou, que tá hoje do lado de fora do campo, te auxiliando, é muito mais fácil. Hoje o que aconteceu? Eu acessei diversas mentorias e quando a gente foi criar a nossa mentoria, na verdade, a gente criou um ecossistema. Hoje eu tenho lá um expert em vendas, que eu fui mentor dele. Eu falei, cara, você me dá uma aula de vendas pro meu grupo inteiro? Porque eu posso falar sobre vendas, eu tenho propriedade para falar. Mas se eu trago um expert em vendas, é muito melhor. Sim. Eu tenho um expert em cultura, processos de empresas. Eu tenho um expert em network. Eu sou um cara muito bom de network, mas eu tenho pessoas muito melhores do que eu que me ensinaram a fazer o que eu faço. Eu tenho sobre encantamento. Cara, como é que eu encanto o meu cliente? Existem insights, existem dicas para você levar uma reunião. Então, você tem que saber técnicas de rapport. Eu tenho oratória, eu tenho mídia digital. Então, todo o ecossistema que eu acessei, que eu paguei, eu trouxe para dentro da minha mentoria, até porque hoje eu trago muita gente para esses profissionais. Então, eles fecharam comigo e a gente criou um ecossistema. E lá, eu ensino construção financiada, mas eu também falo sobre não é só a construção. Para você vender bem, você tem que falar bem. Você tem que se vestir bem. Você tem que gerar confiança no seu cliente para ele confiar em você e botar um dinheiro na sua mão. Sim, imagina só, eu vou aprovar um crédito de um cliente de 1 milhão. O cara não entende obra. Ele vai botar o dinheiro onde ele vai pela confiança. Credibilidade. Como é que eu vou aprovar 1 milhão certeza. seu? Eu tenho que pegar todos os seus dados, saber onde você trabalha, quanto você ganha, os centavos que você ganha. Você tem que passar confiança pro seu cliente. Como é que dá essa informação para qualquer um? Então, a gente... não é só a construção em si, mas é a performance do empresário da construção civil. Hoje eu tenho diversas pessoas, não só construtores. Tem diversas pessoas que pagaram para acessar o nosso ecossistema e que estão acessando dentro do nosso ecossistema os especialistas que nós temos lá. E o que você acha que desse ecossistema, dessa mentoria que você tem, que transforma a vida das pessoas? Um ecossistema certo, um ambiente certo, com as pessoas certas, tem o poder de acelerar o seu processo. Então, você pode caminhar sozinho ou você pode pagar um valor com quem já fez para te ensinar, para que você evite erros e você encurte o tempo do seu processo. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Se você trabalhar direito, se você trabalhar correto, você vai chegar lá. Pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos. Mas se você contratar mentorias certeiras, você vai chegar em 1 ano, em 2 anos. A gente vai encurtar o seu caminho. Sim. A gente vai falar, meu filho, no último evento agora foi a minha primeira palestra. E eu falo sobre aquele cliente obrigatório que você tem que fechar no início, que é o cliente que vai chorar, porque você ainda não acredita no seu potencial. Ele faz parte da sua trajetória. Os clientes ruins, que choram preço, que só querem fechar preço, não quer fechar valor. Isso faz parte de você ter o seu portfólio. Mas o que não pode é no 3º ano você continuar com os clientes ruins. Então a gente vai te ensinar a se posicionar para que os melhores clientes queiram fechar com você.
Sim. Então, eu crio profissionais hoje da mesma região, crio potenciais concorrentes, porque o mercado é tão grande que dá para todo mundo. Eu não consigo fechar todos os clientes. Inclusive, esses dias, eu peguei o meu WhatsApp, eu zerei a minha lista, botei no modo avião e eu deixei cliente desde fevereiro, cara. Eu falho nisso, porque eu tô com a minha agenda fechada de 2026. Eu já tô abrindo 2027. Entende? Então, tem muito cliente que quer construir com o Pedro que não vai construir com o Pedro. Tem cliente que fala, ó, eu indico fulano, você quer, mas eu quero um engenheiro para tocar. Eu falei, olha, eu não consigo. Não consigo. Eu não consigo fazer todas as obras que chegam pra gente hoje. Então, se nós tivermos pessoas tão boas, não vou me colocar, mas assim, que façam o que a gente tá fazendo, esse cliente pode fechar com você. É isso que a gente passa. Entendi, perfeito. Que trabalho lindo, né? Porque... Que luta, né? Porque... Mas é bom. Sem luta não é vitória, né? Não tem jeito. A gente não... Não é vitória. A gente não herdou, a gente não... Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que construir. Exatamente. E aproveitando um pouquinho, Pedro, eu queria falar um pouquinho sobre esquadria também. Eu queria entrar também nesse universo das portas e janelas, dos pergolados, dos brises, dos jipados. Entrar nesse contexto todo e pegar um pouco desse teu conhecimento que tá todo mundo vendo aqui, que é um conhecimento muito vasto. Eu queria saber qual que é o peso das esquadrias na valorização do imóvel. Como que você enxerga isso, Pedro? E a gente tenta... Como eu enxergo isso, e eu jogo isso muito pro cliente. Exemplo, Diego, nas casas que a gente constrói, eu deixo isso muito claro pro cliente, porque primeiro que vidro temperado, ele nem passa em norma. Ele não consegue ter uma vedação contra a chuva perfeito. Ele não consegue ter uma performance, digamos assim, para construção ideal. Então, o ideal é a gente começar já da linha suprema. E a valorização pro imóvel é desde da robustez, da estética, passando pela eficácia. Porque se eu tenho uma esquadria que ela, quando chove de vento, ela entra água, ela não tá cumprindo 100% do papel dela. Uma casa de médio e alto padrão? Não existe isso. É igual tijolo de 9. Igual tijolo de 9. Mas, como eu falo aqui que o orçamento é sempre o cliente que faz, a gente fica às vezes engessado. Sim. Eu tenho um cliente que fez casas, e vendemos agora a casa dele por 1,5 milhão, que ele não gosta da esquadria de alumínio. Ele não gosta de alumínio. A esposa dele, na verdade, não gosta. Gosta do mais transparente possível. Falei, olha, a sua casa, o padrão, é linha suprema. E a gente vendeu uma casa de 1,5 milhão com vidro temperado. No meu entendimento, como engenheiro, tecnicamente falando, no mínimo uma linha suprema. Uma linha Gold, uma Euroshow, um PVC. É o mínimo, mas o gosto é do cliente. Sim. Botou temperado, que é uma linha de entrada. Graças a Deus a gente nunca teve problema. Mas a gente sabe que não vai dar 100%. Então uma chuva de vento, um vento muito forte pode fazer um barulhinho, pode fazer um ruído. E quando você consegue agregar valor com uma esquadria ideal para aquela obra, aí, meu amigo, a valorização do seu imóvel às vezes não é que vai criar uma valorização, mas vai criar uma liquidez. Você vai falar o seguinte, é a certeza de que eu usei a esquadria certa para o imóvel certo para ser vendido na região certa pelo valor certo. Perfeito. Então a gente tem que conscientizar o nosso cliente, tanto quem vai construir para vender, como o cliente final, que existe a solução certa, para a casa certa, para a região certa, que vai gerar o valor certo do imóvel dele. Perfeito, Pedro, perfeito. E Pedro, você acredita que o cliente hoje ele tem a percepção da diferença entre PVC e alumínio, ou você acha que o cliente ainda não pescou isso? Poucos. Eu vou falar que eu tive um cliente que entendeu e que buscou isso até mesmo antes de começar a obra dele. Fez orçamentos, buscou preços. Na época ele optou pela linha de alumínio, mas salvo engano, Diego, vocês chegaram até a trocar. Foi lá no Alphaville, ele não gostou, que fazia um ruído, ele não gostou, e se ele ainda não trocou, ele tem o objetivo de ir trocando as janelas de alumínio da linha Suprema pela PVC. Mas ele não comprou essas janelas conosco? Não, comprou com uma outra empresa, na época acho que vocês não faziam alumínio ainda. Não fazia alumínio ainda, isso aí. Ele comprou com uma outra empresa, não gostou do resultado. E na época a gente tinha sugerido, é um cliente com um padrão de exigência maior. Falei, olha, o seu padrão aqui é PVC. Ele, vou arriscar. Arriscou, não gostou. E se ele não trocou, ele vai trocar. Eu lembro que ele tinha falado com um vendedor seu, com o Rodrigo. Perfeito. E em projetos de médio e alto padrão, o que você considera indispensável quando o assunto é conforto, estética e desempenho das esquadrias? O que você entende que
Primeiramente, a vedação, né, o Diego? Você tem uma esquadria que te ajuda em relação a barulho. Vidro temperado é 0. A linha Suprema você pode falar um pouquinho mais do que eu é um pouco. Mas a linha de PVC, você consegue ter um controle acústico quase zerado. Então você vai construir uma casa de médio alto padrão, bota uma linha de PVC, quando você fecha, você... Isso aí. E eu falo muito pro cliente assim, às vezes o cliente tá construindo num condomínio, aí ele chega e fala comigo, não, Diego, mas a parte acústica não me incomoda muito. E eu falo, calma aí, como é que não incomoda? Tu vai fazer uma baita área de lazer. Você vai produzir o próprio ruído que vai te incomodar. Você quer ir pro teu quarto descansar, você vai usar a esquadria. O teu vizinho tem o direito de fazer uma festa, tem direito de acontecer um evento no condomínio, tem direito... Isso aí. Entendeu? Então, assim, sempre... É uma situação que vai estar sempre em uso. É um trabalho, Diego, que eu falo de conscientização do meu cliente. Mesma coisa quando eu explico do projeto estrutural, das alvenarias que a gente utiliza, da necessidade de um projeto de interiores. A gente tem que conscientizar o nosso cliente, porque, por incrível que pareça, ainda é um mercado às vezes pouco explorado. Sim. Eles conhecem muito o vidro temperado e o alumínio. Sim. Eles não conhecem a linha Suprema, Gold e Aeroshow. Então, é um trabalho de educar o nosso cliente e explicar para ele as vantagens, para que o cliente entenda que não é um custo a mais na obra, mas é um investimento que vai trazer qualidade de vida para ele. E você acredita que boas esquadrias, boas aberturas ajudam a vender o imóvel? Com certeza. Você tem essa concepção? Você chega no imóvel, você pode ver o vidro temperado e aquilo vai te... bonitinho, mas quando você toca numa esquadria bem feita de alumínio, numa esquadria bem feita de PVC e você vê aquela acústica fechando, claro que isso gera... assim, uma sensação pro cliente que vai comprar, nossa, o cara investiu até na esquadria aqui. Não é diferente do meu vizinho. Sim. Não é o vidro temperado, não é um alumínio da esquina. É uma esquadria bem feita. E eu queria fazer um quadro contigo aqui, brincar um pouco, descontrair um pouco a nossa conversa, que é verdade ou mito. Eu queria que tu falasse verdade ou mito, queria que tu explicasse o teu ponto de vista, certo? Engenharia deixa qualquer pessoa rica? Mito. Por quê? Cara, tu vê um monte de dinheiro rodando de Uber. Mito. Trabalhar certo te deixa bem de vida. Network vale mais que dinheiro? Verdade. Cliente compra confiança antes de comprar preço? Verdade. Obra barata normalmente sai caro? Verdade. Normalmente não. Obra barata sai caro. Acabamento vende imóvel? Vende. Quem quer crescer precisa investir em conhecimento? Muita coisa. Sorte existe nos negócios? Verdade ou mito? Verdade, mas você precisa estar preparado para a sorte. A sorte, ela bate às vezes. A sorte bate. Mas se você não estiver preparado, meu amigo... Se não conseguir abraçar a sorte, não... Ela vai passar direto. Empreender é para qualquer pessoa? Qualquer pessoa que queira se capacitar, sim. Se você não quer se capacitar, meu amigo, pode trabalhar CLT. Tá. Agora vamos fazer um ping-pong. Eu vou falar uma palavra, tu vai me responder uma palavra, eu vou falar outra, tu vai me responder outra. Pautada na palavra que eu vou te perguntar. Bora? Uma palavra? Por palavra, bora? Bora. Vamos começar quente? Vamos pra dentro? Família. Tudo. Deus. Minha base. Dinheiro. Consequência. Medo. Vai com medo mesmo. Sucesso. Desejo. Liderança. Performance. Construção. Minha vida. Maricá. Minha região. Niterói. Também. Futuro. Minha família. Pedro, agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu queria que você abrisse o teu coração. Queria que tu falasse assim... Tu imagina que hoje tu vai falar pro cara que tá lá no Uber, assistindo o episódio de hoje, e vai falar pra ele o que você diria pra ele, pra essa pessoa que tá assistindo a gente hoje, que dirige o Uber, que é capaz, um cara que passou por tanta coisa como você passou. Qual seria o recado pra esse cara que hoje fosse em casa assistir, nos assistindo, o que ele pensaria, o que seria o recado final pra você deixar pra ele? Nossa, esse recado final pesou aqui. Não desista. Não desista, continue, persevere.
A vida ela é feita de altos e baixos. Não se compare com ninguém. Se compare com o seu de ontem. Busque melhorar 1% a cada dia. Parece clichê, mas busque melhorar, se dedique, se capacite, estude, defina a área que você quer atuar, busca conhecimento, busca networking, vai pra cima. Hoje tem muita coisa de graça na internet. Então, se debruça nos estudos, porque eu tenho certeza que você também vai vencer na vida. Isso aí. Pedro, e aí eu queria agradecer muito a você por você ter vindo. Eu sei que o tempo hoje em dia é corrido. Eu sei que você é um homem de Deus, muito atarefado, com muitos compromissos. Compromisso dentro de casa, família linda. Compromisso com a empresa maravilhosa que você tem. Compromisso com a sua vida, que eu sei que você leva muito a sério, que você honra muito seus compromissos. E sei que você, com as suas obras, e sei que você abriu mão desse tempo todo, tirou um tempo Bom demais. pra gente aqui, pra estar conversando comigo. Então eu queria que você... queria demonstrar para você a minha gratidão por você tá fazendo parte desse projeto meu, desse projeto nosso. Dizer para você que eu tô muito feliz e muito obrigado. Obrigado, Diego. Gratidão é minha de abrir esse espaço, trazer um pouquinho da nossa história aqui, contar com esse cara que é admirável, uma empresa enorme. Obrigado. A nível já Rio de Janeiro, e é sempre bom frequentar ambientes poderosos, ter pessoas poderosas. Então, gratidão toda minha. Espero que quem tá em casa tenha gostado do nosso episódio. Muito conteúdo de valor para todo mundo. Mas eu sei que o pessoal que ficou até agora aqui acompanhando a gente, vendo tudo que nós falamos, acompanhando, eu sei que você gostou. Então curte lá, compartilha, multiplique. Muito obrigado. Até a próxima. Gratidão.